E ele abre o capítulo 8, versículo de número 41 e 42, colocando duas mulheres, uma de idade avançada e uma de idade média, uma jovem. E o que me chama a atenção aqui é que a parte literal do texto, a parte que a informação do texto está passando, é que Jesus estava no ponto central de uma situação, em uma localidade da extremidade de Jerusalém. Aqui era chamado Mar da Galileia. Só que antes disso, o que me chama a atenção é que antes de Jesus entrar e retornar ao outro lado do Mar da Galileia, a palavra vai declarar que Jesus vai em um lugar chamado Gadara. Amém? Por intitulação, Mateus coloca o nome Gadara por pronúncia e por localidade. Também, livro de Marcos fala Gesarenos. Livro de Lucas também denota Gesarenos. Marcos porque ele escreve para pessoas comuns. Era um dialeto comum, era uma conversa comum. Também Lucas vai dar essa questão conotativa, temática dessa cidade, porque ele era doutor dos gentios, cuidava de um povo que estava enfermo, mas de classe baixa. Só que a Bíblia vai declarar, e algo que o Espírito Santo me chamou a atenção, o porquê Jesus tem que passar em Gadara, o porquê Jesus tem que passar em Gesarenos, e porquê Jesus tem que estar naquela localidade. A Bíblia vai declarar que Jesus está revolucionando o Mar da Galileia e Jerusalém. Jesus está passeando pelaquela cidade e algo acontece profundamente. Vai se colocar dentro do texto bíblico um jovem que ele ficava escondido dentro de sepulcros, dentro de cavernas, aonde a Bíblia vai dizer que os cortes em seus braços eram notórios. Caía dentro de fogo, caía em lugares que havia penhasco. Só que a palavra vai declarar que esse jovem há muito tempo já estava endemoniado. Também textos dentro da Bíblia dizendo que ele era um lunático. A Bíblia vai dizer que o próprio Lucas vai dar ênfase que ele era um lunático, que em fases da lua ficava meio perturbado. Mas sabendo aqui, dentro do livro de Mateus e também dentro do livro de Marcos e afirmado no livro de Lucas, havia um problema em Gadara. Havia um problema muito mais além do que os que estávamos olhando na visão óptica. Gadara, ela pertencia às 10 cidades comandadas pelo Império Greco-Romano. Ali a cultura helênica era evidente. Ali estava acontecendo algo comunicativo no mundo espiritual. A Bíblia vai dizer que Jesus aparece e há uma questão comunicativa. Os demônios olham para Jesus e diz assim para ele: por que é que antes do tempo tu vieste nos perturbar? Ali é algo profundo. A Decápolis, que eram as 10 cidades da metrópolis, cultuadas e cuidadas pela cultura grega e pela cultura romana, Jesus estava entrando em algo muito profundo. Esse lugar estava dominado pelas trevas. Este lugar estava dominado pelo império satânico. E a palavra vai dizer que a cultura dessa Decápole, dessas 10 cidades, estava pregnada pelos deuses da época. Cultuava-se ao deus pagão do pantonismo, que era Zeus, e também um deus chamado Hermes, o deus que cuidava das frotas e do comércio da época. Sabemos que ali na Galileia havia comércio de peixaria e algo do tipo.
está fugindo do cenário que fomos chamados. Sabe o que quer dizer Gadara no grego, no hebraico? Muro. O que significava? Ninguém tinha penetrado ali ainda. Quando Jesus entra naquele lugar, o próprio João vai dizer assim, que o império tem um domínio. Existe uma cultura sendo revelada no meio que passamos desapercebido. O livro de Mateus, de João, Marcos e Lucas fala da biografia de Cristo, fala dos feitos dele, mas também fala de uma marcação espiritual. O maior princípio que Jesus deixou para nós foi falar assim: vocês estão em guerra com o sistema. E quando Jesus vai dizer para aquele jovem que estava endemoniado, estava dizendo um ponto marcado dentro da história da humanidade. João vai dizer no capítulo 1, versículo 29, aí está o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Sabe o que quer dizer isso? Gadara representava o poder das trevas sendo cultuado dentro de Israel. Os discípulos não entendem o porquê a ordem era de mudança. Sabe por quê? O texto mais embaixo vai dizer que os gadarenos expulsaram Jesus. O mundo não compreende a revelação do Evangelho. O mundo não entende a profundidade do